né? Boa noite, Vezim, né, de Santa Catarina. Robson Ferreira Xavier, Leite Xavier. Bárbara Richard, aqui de São José do Rio Preto. Diz que tem uma denúncia, o Exército está fazendo pesquisa no pedágio de José Bonifácio, São Paulo, abordando motorista. O que o Exército está fazendo em pedágio abordando motorista? Manda mais informações depois, Bárbara. É isso aí, Samuel falando que tá na terra do fascismo, a Cuca Duarte, Tucanistão, né? Obviamente São Paulo, Niterói. Maria Couto aqui de Niterói, boa noite. Vamos começar aí nosso papo. A gente vai falar de várias coisas aqui, mas, de certa forma, todos os assuntos se ligam sempre aos mesmos problemas que estão atormentando o Brasil. Eu particularmente estou contente. Acaba de acabar Vasco Cruzeiro, o Vascão ganhou, lá no Mineirão. Então, tá feliz. Rumo à Libertadores, pessoal. É isso aí. Vadir, eu estava no táxi vindo para cá, aí assistindo no celular um Jornal Nacional, né? Mas eu não costumo assistir isso não, mas é porque eu queria fazer uma pesquisa para a entrevista aqui, para o nosso bate-papo aqui. Que o Jornal Nacional ele deu mais de 1 minuto, uma matéria filmada lá, eles conseguiram filmar dentro da cela do Sérgio Cabral, os procuradores entregaram para a Globo, dentro da cela, porque encontraram presunto e queijo nas celas do presídio aqui. Os procuradores. Eu fiquei pensando, isso não é trabalho de carcereiro? O Ministério Público agora vai ficar entrando em cela para ver se tem pão de queijo, bolinho de bacalhau. É um sadismo que não tem limite. E isso vai para o Jornal Nacional. Ou seja, a imprensa brasileira não satisfeita de não denunciar as condições degradantes das prisões brasileiras, ela vai humilhar e perseguir quem está preso. Independente de a razão... Seja lá quem for. Seja lá quem for. Não, Miguel, primeiro, o preso não pode ser filmado. Né? Televisão não pode ter acesso à cela, seja lá de Sérgio Cabral, seja lá de quem for. Aparece. Né? Sérgio Cabral hoje é um presidiário, é um homem derrotado, é um homem que está liquidado. Né? Então não basta, ele pode, somado ainda a outros processos contra ele, Sérgio Cabral pode ter as penas somadas, pode chegar a quase 300 anos de cadeia, pode ser que ele morra na cadeia. E ainda assim tem que humilhar, tem que esculachar, né, tem que fazer o que se faz. O que esses procuradores estavam fazendo lá? Né? O que esses procuradores estavam fazendo? Procurando bolinho de bacalhau. Quer dizer, então isso mostra, pessoal, como esse chamado combate à corrupção, na verdade, está servindo menos para combater a corrupção e mais, para celebrizar, tornar celebridades determinados procuradores e determinados juízes. E 2, massacre da ordem jurídica. Né? Não há mais ordem jurídica. A ordem jurídica hoje é o que esses fascistas do Ministério Público e alguns fascistas da Justiça Federal decidem declarar. Né? Eu me lembro, como você sabe, na semana passada, nós fizemos aquela audiência pública lá na CPMI da JBS e 4 dos maiores juristas do brasileiros estavam lá. E, se não me engano, o professor Jacinto, ou foi o Jacinto, ou foi o Aldir Lopes, os dois são professores de direito, processo penal, direito penal e processo penal, em universidades, disseram que não sabem mais como ensinar os alunos. Eu assisti. Porque eles ensinam de uma maneira, né? Que é a maneira que está nos códigos, a maneira que está na Constituição, a maneira como os doutrinadores, os penalistas, ao longo de gerações, ao longo de séculos, ensinaram. Aí uma meia dúzia de fascistas, né, que colocaram o Brasil de joelhos, né, fazem outra coisa completamente diferente. Eles disseram, olha, nós somos questionados pelos alunos, mas lá no Paraná não é assim, pô. Né? Lá não sei aonde não é assim, porque o procurador, lá aquele playboy lá de porta de igreja, aquele caixeiro viajante da Lava Jato, que ganha ilegalmente dinheiro, né, vendendo, vendendo, negociando, é um mercador, né, um sujeito da mais baixa dignidade. E sabe quem paga palestra para ele, né? Congresso, Mercados, Capitais. Congresso, Mercado Financeiro, é só isso. As elites, né? A elite financeira. A elite financeira internacional. Que deu o golpe aqui no Brasil com o acompliciamento dessa gangue lá de Curitiba. Então, assim, e aí acontece qualquer coisa, rapaz. Né? Nos presídios, né? Então, o preso deixa de ser preso, ele passa a ser inimigo do Estado. Toda hora tem que mostrar, seja lá Sérgio Cabral ou qualquer outro encarcerado, para mostrar, olha aqui o exemplo de quem
mijar fora do pinico. Né? Mas, Valdir, você não acha também que é um desvio de foco, né? Você percebe muito bem, inclusive na prisão desses deputados aí, que depois vamos falar sobre isso, é como se eles quisessem mostrar para a população fluminense e para o Brasil que a culpa, né, da destruição da indústria naval, da destruição da siderurgia, que também a siderurgia também foi destruída aqui no Rio de Janeiro, da indústria de óleo e gás, né? Tudo isso é culpa do Sérgio Cabral, não culpa da irresponsabilidade com que a Lava Jato foi conduzida no estado do Rio e no Brasil todo, né? Fechando empresa, fechando postos de trabalho. Então isso aí, para mim, também tem um desvio de foco aí. Claro que tem. É uma associação entre Lava Jato, né, que está solto de interesses internacionais, né, e da política econômica que está em curso, pô. Né, e da política econômica. Você acha que Henrique Meirelles está pensando no desenvolvimento do país? Que os formuladores econômicos de Michel Temer têm algum projeto de desenvolvimento econômico e social para o país? Não tem. Então, como estão associados à hegemonia do capitalismo financeiro, que é um capitalismo global, um capitalismo multinacional, né, que tem interesse em quebrar empresas estratégicas brasileiras, né, eles estão a soldo. Então, essa aliança, esse contubernio moral, né, essa promiscuidade entre Lava Jato, a bandidagem internacional, né, e esse governo também de fascínoras, né, está aí. O Estado do Rio de Janeiro, talvez, no plano, né, das unidades da federação, talvez seja o Estado mais atingido pelo fascismo, mais atingido pela irresponsabilidade, mais atingido por essa associação imoral entre Lava Jato, capital financeiro e governo Temer. Acho que é uma coisa até pior que o fascismo, sabia? Valdir, então, dentro desse mesmo tema, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela fez uma denúncia, ela pediu a cassação da senadora Gleisi Hoffmann, a prisão do seu marido, Paulo Bernardo, com base num relatório ausente de provas. Você não acha que é uma irresponsabilidade no momento de crise política profundo? A Procuradora-Geral, que acaba de ser nomeada por um presidente com 3% de aprovação, ela pede a cassação do mandato de uma senadora que é a líder, é a presidente do partido de oposição. Isso aí é uma coisa, se qualquer outro país, se o procurador venezuelano fizesse isso, eles iam acusar, seria um chavismo fora do normal, uma ditadura completa. Essa mulher, desculpe aí a falta de respeito, essa senhora procuradora, ela decepcionou, para quem tinha alguma esperança nela. Olha, Miguel, se você tinha esperanças, se mais alguém tenha tido esperanças na doutora Raquel Dodge, não há nada, com todo respeito a vocês, nada indicava que haveria uma mudança. Não, eu não tinha esperança em relação ao jornal. Por quê? E aí quem explica isso muito bem, recomendo a leitura do artigo do meu amigo Eugênio Aragão, que essa semana escreveu exatamente sobre o episódio Gleisi, né, o pedido de cassação do mandato feito pela Procuradora-Geral, e ele diz, né, o punitivismo está no DNA do Ministério Público Federal. Né? Pode haver mudança de ênfase aqui e ali, pode haver, ela é mais discreta que o Janot, né? Ela não vive como o Janot também era outro candidato à celebridade, né? Ela não vive aparecendo a toda hora, parece que ela não é tão destemperada quanto o Janot, tão descontrolada emocionalmente, que o Janot é muito nervosinho, né? Muito raivosinho, né? Ela é mais contida, mas a visão, a filosofia, o enfoque ao que eles chamam de combate à corrupção vai permanecer o mesmo. Punitivismo, todos são culpados até prova em contrário, né? Então ela outro dia disse que a condenação em segunda instância deve prevalecer para executar a pena, quer dizer, então ela também não respeita a presunção de inocência. Então, Miguel, é isso. Eu recomendo a leitura do artigo do Eugênio. E Eugênio conhece profundamente o Ministério Público. Ele é procurador, foi procurador, se aposentou no final do ano passado. Sei lá, acho que por mais de 30 ou 40 anos ele foi procurador, foi subprocurador-geral da República, né? Então ele conhece ali como a palma da mão. Então eu recomendo a leitura desse artigo. Eu subscrevo, né, para comentar o que você está me desafiando a comentar, eu subscrevo esse artigo do Eugênio. O artigo está publicado no Cafezinho, em vários outros blogs, e recomendo também os vídeos
com os depoimentos desses professores de direito, na audiência pública. Tem um vídeo lá, né? Tem um vídeo lá. Tem na minha página e tem lá no cafezinho. Tem na página do Vadir, tem um vídeo completo. Eu tive o trabalho de editar, eu baixei, editei, recortei o vídeo só do Jacinto, só do Eugênio Aragão e só do Auri Lopes. Cada um dos três é uma peça histórica. E, inclusive porque o professor Auri Lopes, ele fala com coração. É muito bonito você ver um intelectual da magnitude desses, tanto o Auri quanto o Jacinto, intelectuais dessa magnitude, professores há muitos anos, que publicaram muitos livros, tá? Falarem assim com coração. Falarem, misturarem lá, colocarem toda a erudição deles para fora, mas com indignação, porque eles estão vendo ali o trabalho, todo o amor deles, que eles dedicaram ao direito, à jurisdição, sendo jogado no lixo por causa desses abusos que estão acontecendo no Brasil. É verdade. Olha, o pessoal está aqui, ó, tem aqui alguns comentários importantes, interessantes, né? Aqui, como reformar o judiciário. Reformar o judiciário, pessoal, o Congresso Nacional tem que ter coragem, né? Tem que ter altivez moral, coisa que, infelizmente, a maioria lá não tem. Mas nós vamos lutar por isso. Não há perspectiva de punição amor, Dallagnol, etc., nem se Lula tomar posse. Olha, pessoal, eu sinceramente acho, quando essa ganguezinha fascista não servir mais a burguesia nacional e internacional, essa turma vai sentar no banco do gel. Eles usam até jogar fora. Vão ser jogados fora e vai ser dito a eles, olha, nós nos livramos de gente como você, já botando em cano. Essa turma, Moro é um criminoso. Sérgio Moro é criminoso. Já tinha que estar preso. Já. Qualquer país democrático já teria perdido o cargo, já teria sido preso. Então, o Gus, eu não sou tão pessimista quanto você não, tá? Acho que quando esse negócio virar, vai levar junto essa gangue aí de Curitiba, etc. É a história dá voltas. A história dá muitas voltas. História não anda em linha reta não, pessoal. A história não anda em linha reta. Vadir, Oi. Dentro desse mesmo tema, eu sei que você comentou semana passada, mas o Rogério Dutra, nosso amigo, pediu para fazer uma pergunta. Rogério, se você estiver nos vendo aí, um abração para você. Estou com saudade de você. Fazer uma pergunta nesse sentido, que foi essa decisão aí dos partidos de esquerda, PT, o PSOL, de apoiarem a prisão ilegal dos deputados, três deputados, né? O Paulo Melo, o outro lá, 3 deputados foram presos aqui na Assembleia Legislativa do Rio. E a Assembleia Legislativa do Rio, ela delibera e não concorda com a prisão, eles são soltos. Dias depois, eles são presos novamente por determinação do TRF2, contrariando a decisão da Assembleia Legislativa, e ainda usaram um pretexto que eu achei assim de uma leviandade, dizendo que a Assembleia não mandou para o TRF2, mandou para o presídio. Ou seja, pegando uma firula. Aí eu até entrevistei o Paulo Ramos, que votou contra a prisão, e falando, mas se a Assembleia errou, você não pode culpar, penalizar os presos, penalizar a Assembleia. Claro. Você não cometeu um erro burocrático. Ou seja, era um pretexto qualquer para você infringir a lei. Mas você viu ali, Vadir, esse episódio é emblemático, porque você viu ali todas essas forças dessas forças assim, autoritárias se oriçaram, se assanharam. A PGR falou que tinha que intervir no Rio, porque o Rio arriscava se tornar um Estado sem lei. O Rio está sem lei? Eu queria que você comentasse um pouco isso, por favor. E eu quero, para não perder aqui, já que nós comentamos acerca dessa investida sobre a célula Sérgio Cabral, a Bárbara Richard, com toda razão, pontua, né, que tem partidos de esquerda com essa veia punitivista. É verdade, Bárbara, né? Várias vezes a gente comenta isso. Tem determinados partidos, que é o que Brizola chamava a esquerda que a direita gosta, né? Para capitalizarem eleitoralmente, aplaudem fascistas, como esse Bretas, aplaudem o Sérgio Moro, aplaudem o Ministério Público Federal, aplaudem as arbitrariedades da Polícia Federal, né? Você tem toda a razão, Bárbara. É a esquerda que a direita gosta, né? Na verdade, não é esquerda coisa nenhuma, né? Então, eu prefiro não nominar aqui. Se eu ficar mal-humorado aqui no curso aqui da transmissão, eu vou nominar também quem eu acho que faz essas idiotices aí de aplaudir fascista. Mas, Miguel, voltando ao assunto, e mais uma vez, né, me dirijo aqui ao militante de esquerda, ao militante progressista, ao cidadão, à cidadã de boa fé,
honestos, que querem um país mais limpo. Ninguém aqui é leniente com corrupção. Pô. É claro que nós queremos ver a corrupção domada. Eliminada nunca vai ser, né? Corrupção tem aqui, tem na Dinamarca, tem na Noruega, tem tudo quanto é lugar. O que nós temos é que reduzi-la a níveis minimamente civilizados, né? Em que ela não tenha interferência, ela não estabeleça os rumos da política, não estabeleça os rumos da nação, do país, né? Agora, isso é uma coisa. Agora, combater a corrupção, desrespeitando a lei, desrespeitando a Constituição, é que não dá. É que isso é inaceitável, isso aí eu não assino. Então, digo aqui com toda a serenidade, toda a tranquilidade. A Constituição Federal diz, se não me engano, no artigo 53, se não me engano, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, né, que o parlamentar, o detentor de mandato, só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Então, as duas hipóteses têm que estar casadas, têm que ser concomitantes. Se ele está cometendo um crime, mas o crime é passível de fiança, ele não pode ser preso em flagrante. E se ele cometeu o crime, mas não houve flagrante, vai ter que abrir processo, como para qualquer pessoa, e ao final, se ficar caracterizado que praticou o crime, o efeito colateral, além da condenação judicial, é a perda do mandato. Tá? Agora, e mais, a prisão em flagrante, a prisão, ela tem que ser submetida à apreciação da Casa Legislativa que pertence ao parlamentar. Então, se a Casa Legislativa desautorizar a prisão, tem que ser solta. Ponto, pessoal. Está na Constituição. Isto vale para os deputados estaduais também. Não é só para deputado federal e para senador. O que fez o TRF? TRF prendeu preventivamente, ou seja, uma medida cautelar. Por si só isso é ilegal. Parlamentar não pode sofrer medida cautelar, porque assim, qualquer juiz que não queira ver um parlamentar exercer um mandato, aplica uma medida cautelar, prende preventivamente e decreta o afastamento do mandato. Isso não é papel do Poder Judiciário, não é da competência do Poder Judiciário. A Assembleia se reuniu e desautorizou as prisões. O TRF passou por cima da Assembleia, reiterou, quando eles estavam soltos, reiterou a prisão, né? Quer dizer, e aí, como bem apontou a Bárbara, essa esquerdinha suadizã, esquerda, né, punitivista, bate palma. E, infelizmente, alguns militantes nossos também batem palmas, porque são adversários nossos. Pessoal, olha só, eu espero a política livre, eu espero viver num país ainda livre de Jorge de Pisciani, dessa turma aí, de Eduardo Cunha, de Sérgio Cabral. Jorge Pisciani foi um articulador do Agora, quem tem que definir isso é o povo brasileiro, é na eleição. Quem acerta as contas com a democracia é o povo. Não é poder judiciário, não é poder judiciário que está incumbido de, como eles gostam de dizer, limpar a política, limpar o país, né? Então, essa decisão do TRF é ilegal, digo sem qualquer problema, é ilegal. Por que até hoje, Jorge... Rapaz, desde que eu me entendo por gente, desde que há muitos anos eu não leio mais esse lixo, mas desde que eu ainda lia Globo, via alguma coisa de Jornal Nacional, se fala em Jorge Pisciani. Por que até hoje não tem processo e esse sujeito, se de fato ele é acusado, se de fato há provas daquilo que ele é acusado, por que até hoje ele não foi julgado? Por que até hoje Aécio Neves não foi julgado? Então nós vamos resolver os problemas assim, aplicando medida cautelar em parlamentar. E esses parlamentares aí dessa esquerda limpinha, né, esquerda cheirosa, falsa esquerda, esquerda que a direita gosta, mais cedo ou mais tarde esses parlamentares vão sofrer essas arbitrariedades também, né? Porque alguns são acusados de... Você lembra, naquela manifestação em 2013, teve parlamentar desse tipo que foi acusado de dar dinheiro para Black Bloc, que foi acusado de acompliciamento com Black Bloc, de incitação à desordem, né? Qualquer hora dessas vão sofrer. Aí vão se lembrar da Constituição. Aí vão se lembrar do Código Penal, vão se lembrar do Código de Processo Penal. Mas, enquanto isso, como quem está sendo preso são os adversários, né, batem palmas, para não terem o trabalho de tê-los que enfrentá-los nas urnas e derrotá-los nas urnas. É que nem a história do irmão, né, Fracote, né, que chama o irmão mais velho, o irmão mais forte, né, para enfrentar o valentão da rua que ia bater nele.
Então, como, né, é melhor do que enfrentar nas ruas? É melhor chamar, então, o Ministério Público, chamar a polícia, chamar o juiz, né, para resolver o jogo da política. Mas não é assim que a Constituição prevê, pessoal. Eu acho importante, de lembrar o pessoal que essas leis que protegem o parlamentar não foram feitas para proteger o parlamentar corrupto. Elas foram feitas para proteger o parlamentar honesto. Por isso que as leis foram feitas, para proteger contra o uso político do judiciário, que é uma coisa muito antiga, isso vem desde Roma antiga, né? Então é uma coisa que é importante para a soberania do parlamentar, que é o representante do voto popular. Miguel, duas observações aqui dizendo que o áudio está travando. Está travando? Aqui Tem não. notícia aí? Pessoal, então, por favor, mantenha a gente informado. O terceiro diz que está travando aqui também. Deixa eu ouvir aqui novamente, o do Miguel tá bom. É porque são 3 transmissões, pode ser que tá. em alguma, e às vezes é a conexão da pessoa, tá? Pessoal, a princípio tá tudo bem, mas mantenha a gente informado aí se... Tá ok. Ó, tô recebendo informação que tá ok, tá? Se tá dizendo que é baixo, a gente pede para que use um fone, ó. Tem gente dizendo que o áudio tá ótimo. A gente tem 3 canais aqui. Tá travando no YouTube, o Jorge Albuquerque tá dizendo aqui. A Graça tá ouvindo perfeitamente. Tá? Então, gente, a gente tem 3 canais aqui, tá? No Facebook do Cafezinho, no YouTube do Cafezinho, que tá no blog do Cafezinho, tá na página do Vadir, no Facebook do Vadir da Muz. Então, a gente tem 3 aqui, justamente para dar mais segurança aí aos internautas. O As Isvas está dizendo que é só atualizar a página que resolve. Beleza. Mas o Marcos Isati diz aqui, minha conexão está normal, áudio normal, mas tinha travado. Voltou ao normal a transmissão no YouTube, enfim. Tá bom. Pessoal, e há coisas que... Foge ao nosso variação da controle, internet né? pouco, mas a internet nossa aqui tá Essa é estável. a questão da internet, nós não temos como controlar. Mas de qualquer maneira, vamos informando, tá, pessoal? Mas uma das coisas que o Vadir vai fazer, né, pelo menos eu vou pressionar ele a fazer, é uma lei para o Brasil ter uma internet de primeiro mundo, né, Vadir? É verdade, pessoal. Porque a internet é a nossa única forma de se informar, se depender da televisão brasileira. É verdade. Vadir, vamos falar então, falar em mídia. Saiu uma reportagem, a Veja resolveu fazer uma reportagem sobre a Lava Jato. Né? Eu até assisti um vídeo do Nassif que ele ironiza a reportagem da Veja, que tenta fazer alguma crítica à Lava Jato, mas sem tocar nas questões centrais, as questões das delações em si, os abusos da lei, e fica só focando muito, mas numa coisa que é grave também, que é a questão dos escritórios de advogados que se especializaram em delação e usam da intimidade que gozam lá com os procuradores, com o juiz, para conseguir contratos milionários com clientes desesperados, né? Porque evidentemente um cara que cai na malha de Sérgio Moro, ele fica desesperado porque ele não tem certeza, ele sabe que não vai ser julgado de acordo com a lei, vai ser de acordo com a vontade imperial do Sérgio Moro, de acordo com a Globo. Então isso aí é uma coisa que a gente podia comentar também, né, Vadir? Mas antes, Marquisati, por favor, repete a tua pergunta. Ele está cobrando de você para responder uma pergunta dele que deixou acima para mim. Mas já perdi, está lá em cima, então você manda a tua pergunta de novo. Então. Tem mais 3 aqui, tá? Daqui a pouco para eu passar para então, vocês. qual é a tua questão? Veja, essa capa da Olha Veja. só, pessoal, saiu, para quem, como eu, né, não lê essa porcaria, esse lixo, mas eu fui instado já a falar sobre isso e tive que me inteirar dessa matéria. A Veja, dessa semana, vem com uma capa, com um advogado mesmo, né, um charuto, aquela pose de alguém bem-sucedido, né, que ganhou na loto, que ganhou muito dinheiro, ou que conquistou a melhor mulher do planeta, enfim, aquela pose de vencedor, né, charuto, e chamando para uma matéria e falando em indústria das delações. Então, já mostra assim, a Veja, como vocês sabem, entronizou Sérgio Moro e a gangue de Curitiba, e agora fala em indústria das relações. Nós sabemos que a Lava Jato tem, o eixo da Lava Jato está fincado em delação e Rede Globo, e Veja, e coisas do gênero. E blogs também, né? tem lá. Blog de direita, etc. Então é nisso que está fincado o êxito, entre aspas, da Lava Jato. Quando a Veja fala em indústria das delações, já mostra aquilo que a gente vem detectando há algum tempo. A Lava Jato já não tem aquele prestígio nessas esferas. Né? Bom, só que aí a matéria está centrada nos advogados, em advogados. Então vamos lá, pessoal. Existe uma indústria das delações?
A Veja está descobrindo a pólvora agora. Isso a gente fala há 4 anos, desde que começou a Lava Jato. Há uma indústria de delações aqui no Brasil, envolvendo essas operações, que envolve juiz, Sérgio Moro é o mais notório dele, mas não só, envolve Ministério Público Federal, envolve Polícia Federal e envolve advogados. Advogados em que sentido, Miguel? Não é advogado que dá parecer pedindo prisão, nem é advogado que manda prender, ou que manda investigar, né? São os advogados de defesa, aqueles que são contratados para defender o acusado. Esses advogados encontraram uma forma de ganhar um bom dinheiro. Não assessoram o seu cliente no sentido clássico, de defender os seus direitos, ainda quando o cliente eventualmente tenha praticado o crime de que é acusado. Mas mesmo quem praticou o crime tem direitos. O processo serve para isso, o processo serve para que não haja justiça com as próprias mãos. Uhum. E, Miguel, cada qual tem... A minha formação, eu sou advogado, fui presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro, e o modelo de advogados que eu aprendi a cultuar ao longo da minha vida, né, são aqueles que dão a vida pela causa que defendem. Que dão a vida e sabem que, na verdade, não estão defendendo tão somente essa ou aquela pessoa, esse ou aquele cidadão. Estão defendendo a democracia, estão defendendo uma sociedade menos punitiva e uma sociedade mais harmonizada com princípios sociais. Estou me referindo a Sobral Pinto, me refiro a Evandro Liz e Silva, a Heleno Fragoso, a Modeste da Silveira, a Marcelo Cerqueira, a Rosa Cardoso, enfim, tantos e tantos advogados que arriscaram a vida, né, para defender princípios e valores na pessoa física dos seus clientes, dos seus acusados. Agora, advogado que vai para a causa para orientar o cliente a fazer a delação, esse ou essa, primeiro, com a minha admiração, não conta. Ora, se fosse só isso, o problema é que há... Outro dia, quando nós estávamos falando aqui do Tacla Duran, eu informei em relação a uma documentação que o próprio Tacla Duran nos entregou, na nossa ida à Espanha. Delação lá do João Santana e da Mônica Moura, em que o que é a indústria da delação? Então, aspectos da indústria da delação. Vou usar como exemplo o casal de publicitários. Parte da sua fortuna não entrou, ficou de fora, ficou preservado, né, empresas, etc. E um dos advogados e o advogado do casal é irmão de um procurador da Lava Jato. Né? Então, assim, indecência. Né? É indecência. Vadir. Agora, só para... advogado que exorta o seu cliente, onde é que está outro fator da indústria? Os procuradores escolhem o advogado. Escolhem. Ó, esse aqui que é da velha guarda, esse aqui que é da estirpe, né, de Sobral Pinto, esse aqui não serve. Com esse aqui a gente não conversa. Com esse aqui a gente não faz delação. Né? Então eles escolhem. E alguns dos escolhidos têm ligações com membros da operação. Né? E advogado, pessoal, que ajuda a dedurar, esse, para mim, eu repudio. E se eu fosse ainda presidente da OAB, tivesse advogado do Rio de Janeiro, fazendo isso aí, eu chamava para cobrar explicações como é que eles estão operando esse negócio. Eu abri a investigação disciplinar. Os advogados, sobretudo que saiu na capa, ele está dizendo que foi enganado. Eu quero aqui fazer a ressalva, tá? Ele está dizendo que foi enganado, né? Que ele botou o charuto na boca no final da entrevista, que ele caiu numa armadilha, enfim, eu não estou aqui fazendo pré-julgamento. Agora, a tese de que existe uma indústria das delações e que tem advogado que, juntamente com procuradores e juízes, integram essa indústria, aí isso tem. Vadir, aproveitando o tema, e você já citou o Tacla Duran, o pessoal está pedindo a confirmação. Aí você pode chamar para o pessoal assistir, a gente vai transmitir na nossa página. Pessoal, dia 30 de novembro, cara, uma quinta-feira, é agora, né? É agora. É semana que vem. Viu? Isso, é quinta agora. Quinta agora. Pô, eu mesmo tenho que me preparar. Quinta-feira, dia 30, às 9 horas da manhã. Horário de Brasília. Horário de Brasília. Então, pessoal que está aí com horário de verão, que não tem horário de verão, né? Porque Brasília é horário de verão, então o Nordeste, por exemplo, vai ser às 8. Vai ser às 8. Né? E o Tacla Duran vai depor na CPMI, e você pode acompanhar esse depoimento na nossa página, né? Não sei se o cafezinho. O cafezinho vai, claro. Cafezinho, enfim. Os blogs todos vão exibir, com certeza. Tá? Então, vocês estejam atentos que
o depoimento parece que vai ser animado. E para quem é do Rio de Janeiro, dia 30, tem a plenária do mandato, no Sindicato dos Bancários. É bom convidar o pessoal. Pessoal, fica aí, quem gosta aí do nosso trabalho, dia 30 também, mas à noite, Isso. às 18 horas, lá no Sindicato dos Bancários, vai haver a plenária do mandato. Então, quem tem aí apreço aí pelo nosso trabalho está convidado. O As Isva, não sei se é isso mesmo, então, As Isva, tá perguntando, além de juiz, tem advogados fascistas. Nesse caso, rapaz, nem advogado fascista, é advogado que gosta de ganhar dinheiro, tão somente. Né? E não que não deva ganhar dinheiro, não estou aqui pedindo e dizendo que agora Sobral não cobrasse de ninguém, mas não é que o advogado não possa honestamente ganhar os seus honorários, etc. Mas é colocar isso acima, né, de qualquer outro princípio, de qualquer outro valor principiológico. Né? Então, isso é que eu critico. Tem uma distorção também, né, Vadir? Porque se o procurador escolhe o advogado, você dá mais poder ainda para a construção do que será a delação. Né? Mas, enfim... Marco Visage perguntando se a grande mídia vai transmitir. Ele mesmo já disse, está ironizando, né? Obviamente não, né, mas quem dera, mas não vai não. Mas espero que pelo menos divulguem aquilo que ele revelar lá no depoimento. Né? Então, isso aí. Vamos falar um pouco sobre racismo, né? Que é um tema que... Igor, você tem razão, isso não é advogado, isso é assistente de promotoria. Até porque os advogados estão negando a forma como a Veja fez a matéria. Porque a matéria são os advogados se considerando vitoriosos, porque ganharam muito dinheiro e tiveram êxito no acordo de delação. Né? Olha, pessoal, enquanto o cliente dele está preso, está sofrendo, etc. Advogado que aparece rindo em reportagem, enquanto o cliente está se lascando, né? Então, agora, repito, os advogados citados na matéria, algum deles estão desmentindo a matéria. Tá? A Graça está me perguntando aqui uma pergunta importante, Wadir, como está a disposição dos deputados em relação à lei Cancelier? Cancelier é o reitor Cancelier que se suicidou por conta dessas arbitrariedades, dessas operações, como vocês sabem, lá em Santa Catarina, ele era o reitor da Universidade de Santa Catarina, e o senador Roberto Requião, que é o relator da lei de abuso de autoridade no Senado, muito corretamente, batizou de lei Cancelier. Certo. Olha, pessoal, está emperrado lá na Câmara, né? Pessoal, é impressionante, os deputados não têm autoridade moral e têm medo. Como boa parte é investigada, eles têm medo de enfrentarem... É porque eles querem ver se a Globo apoia. Né? Eles têm, se a Globo apoia, inclusive nessa CPI da delação, você percebe que os senadores e deputados, mesmo os que assinaram a criação da CPI, a partir do momento em que eles perceberam que a grande mídia não está dando atenção que eles achavam, eles recuam. Mas o que tem, Miguel? Quer passar para a próxima pauta aqui? Não, você... Então, não, a gente discute aqui quais são os assuntos principais que as pessoas querem debater, e tem um assunto que a gente quer debater com vocês, que é o seguinte, que inclusive o Ricardo Mello, presidente no exílio da TV Brasil, né, porque era um presidente da TV Brasil, quando teve o golpe ele é demitido ilegalmente, porque ele tinha mandato, escreveu um artigo recente sobre o novo presidente da EBC, que publicou memes racistas contra a atriz Thaís Araújo. Né? A Thaís Araújo, ela deu uma declaração recentemente dizendo que ela sentia racismo na rua, às vezes, contra os filhos. Né? Uma declaração dolorosa por conta do dia Zumbi dos Palmares, dia 20. Várias pessoas deram depoimento sobre o que sofriam. E, infelizmente, até um ex-companheiro nosso, né, o César Benjamin, ele fez uma declaração muito infeliz no Facebook. Ele é secretário de Educação aqui do governo Crivella, muito infeliz. E depois o Laerte Rimoli também publicou memes racistas. E culminou isso com o ator Pedro Cardoso participando de um programa ao vivo, no Sem Censura, em que ele lembra esse episódio, porque ele passa pelos grevistas que estavam na porta e conversa com eles, depois ele vai ao programa, e no meio do programa, ao vivo, ele pede desculpa à entrevistadora, aos convidados, fala, eu vou me retirar, porque eu não dou entrevista à empresa em greve, e essa greve aí provavelmente está certa, porque quem faz greve contra o governo golpista está certo, e lembra o caso do presidente da EBC, que publicou memes racistas contra a colega dele, uma atriz colega dele.
e sai do programa, né? No dia seguinte, o Sem Censura decide não fazer mais ao vivo. Sem censura. O programa saiu sem censura. No Agora dia seguinte. vai ter que mudar o nome, com censura. É com censura, né? Agora, Miguel, o Brasil, rapaz, e às vezes as pessoas se esquecem disso, o Brasil, ele ainda tem muito traço da escravidão. A escravidão aqui perdurou 350 anos. O Brasil foi o último país, entre os países que adotaram a escravidão como uma espécie de modo de produção. O Brasil foi o último país a romper com os grilhões da escravidão, né? Então isso tem sinais, tem marcas até hoje. Essa é a principal característica da sociedade brasileira. Aliás, estou aqui, já, se não me engano, na semana passada, eu volto a aconselhar, tá? Gessé Souza, a elite do atraso, da escravidão à Lava Jato, né? Que ele dimensiona todas essas teorias do Raimundo Fauro, do Sérgio Buarque de Holanda, são autores respeitáveis, mas o Gessé aponta erros conceituais que acabam servindo para o punitivismo de hoje. Quando o Raimundo Fauro, por exemplo, diz que o problema do Brasil é o patrimonialismo que está assentado no Estado, né? O Gessé rebate essa tese, né? Diz que a principal característica da sociedade brasileira é a escravidão. É aí que devem ser buscadas as razões para se entender o Brasil como ele é hoje. Então, um país que foi escravagista por 350 anos não vai deixar de ser preconceituoso, não vai deixar de ser racista da noite para o dia. 350 anos... Pessoal, a Lei Áurea de 1988, isso dá quantos anos? Dá 100 e poucos. Isso, em termos históricos, isso é nada. Isso é um estalar de dedos, né? Então, quando a Thaís Araújo, e aí uma das afirmações desse idiota, que é o presidente da EBC, diz que a matriz global é milionária, falar de racismo, é um imbecil, né? Um idiota. É mais do que plausível, presume-se verdadeira afirmação da Thaís quando diz que tem gente que atravessa a rua para não cruzar com o filho dela, que é negro, podem pensar que vai ser assaltado. Isso é muito comum, pessoal. Isso é muito comum. É comum, né? Então, assim, a própria Marieta Severo deu uma belíssima declaração. Como vocês sabem, a Marieta tem um neto que é negro. É o filho do Carlinhos Brown, neto dela e do Chico Buarque de Holanda, né? Disse que o menino, até hoje, às vezes é espancado por segurança em festa, etc., por ser negro, né? E você citou aí o César Benjamin. De fato, eu não considero o César Benjamin racista. Ele apenas, eu acho que ele foi infeliz na formulação dele, né? E está apanhando muito por conta disso. Mas racista ele não é. Até meu irmão. O meu amigo Cid Benjamin fez observações discordando dele, mas ele não fez uma afirmação racista, né? Agora, quando você não dimensiona corretamente esse tema, você acaba contribuindo, né? Quando você minimiza o sentimento da Thaís Araújo, dane-se que ela seja global. Global é negra. Negro sofre preconceito. E ela não é dona da Globo. E não é dona da Globo. Ela é empregada da Globo. Ela pode ser demitida a qualquer momento. Né? Então, o racismo ainda é muito forte, né? O racismo ainda é algo com o qual nós temos que nos defrontar. É isso aí. Renan, como é que estamos? E é por isso, até só aqui, eu tenho um projeto de lei. A esse respeito. Vocês sabem que dicotomizaram essa questão. Então, considera-se racismo a ofensa a uma coletividade. Então, por exemplo, se um sujeito diz que na África só tem macaco, só tem bandido, ou alguém, enfim, ofende uma comunidade de afrodescendentes, esse alguém está praticando crime de racismo. Seria o caso do William Vac? William Vac? Coisa de preto, né? Na coletividade. Agora, aquele que ofende um indivíduo com ofensas racistas considera-se injúria racial. E o tratamento é diferente, porque o crime de racismo é imprescritível, ou seja, o cara praticou o crime há 100 anos atrás, ele pode vir a ser processado 100 anos depois por racismo.
E é inafiançável. O cara pode ter 100 milhões no banco, paga e não vai ser, o dinheiro dele não vai ser aceito como pagamento de fiança para ele se livrar solto, né? E já a injúria racial não. Não é nem imprescritível, nem inafiançável. Então eu estou unificando os tipos. Quem pratica injúria, pratica racismo, está praticando racismo, né? E se o projeto for aprovado, esse crime, tudo bem, injúria quando se ofende o indivíduo, tá bom, mas o crime vai passar a ser imprescritível e inafiançável. Como prevê a Constituição. Né? Então eu estou adequando, para fazer um contraponto, inclusive, ao racismo lá no Congresso Nacional. Né? A bancada do boi, da bala, da Bíblia, o que ela toda. Muito bom. E você tem uma subrepresentação também, né, no Brasil. Esse governo Temer não tem negro, não tem mulher, não tem ninguém. Não tem. Então, vamos nos encaminhando aí para as considerações. Não, que considerações? Nós estamos começando o programa agora. Vocês estão gostando, né? Já temos 50 minutos no ar, quase. Tá bom. O que o pessoal quer falar aí? Pô, deixa eu colocar aqui. Aqui? Isso aqui? Adriana Anselmo. Não, olha só, não, tem um assunto que saiu, eu vi hoje, saiu na Folha de São Paulo. Andrade Gutierrez, que é executivo preso, está sendo pressionado, lá o dono, o presidente da empresa, a fazer delação contra o filho do presidente Lula. Né? Está sendo coagido a delatar. Esse é outro aspecto da indústria das delações, como nós estávamos falando anteriormente. Isso mostra que a Lava Jato ela tem um objetivo maior. É uma obsessão desse criminoso chamado Sérgio Moro e daquela gangue curitibana que prender o Lula de qualquer maneira, desmoralizar o Lula, acabar com a reputação dele perante a sociedade brasileira. Né? E mostra que as delações são obtidas mediante extorsão, mediante coação. Né? Ou coage no sentido, se não falar, vai mofar aqui na cadeia, vou botar teu filho, vou botar tua filha, vou botar tua esposa, teu marido, etc. Ou faz promessas que um procurador não pode fazer e a lei não autoriza que faça. Olha, se você delatar aquela fortuna que você tem lá no exterior, a gente fica guardado lá para você. Né? Ou seja, premia o bandido. Premia aquele réu confesso. Porque para delatar o cara tem que confessar o próprio crime. Né? Então é isso, pessoal. É a prova maior de que a Lava Jato persegue o presidente Lula. É a prova maior de que esses procuradores não agem em busca de um sonhado mundo livre da corrupção. Agem movidos por propósitos fascistas de perseguição política. É uma indústria, porque você tem o procurador faz um acordo com o réu que permite a redução de multa, ou ele fecha os olhos para uma conta no exterior, e com esse dinheiro se paga o advogado, né? E esse advogado ele tem alguma relação, às vezes, com o próprio procurador, como é o caso do João Santana. Então isso aí tem que ser investigado a fundo, né? Porque, inclusive no caso do Tacla Duran, você tem uma acusação de que um advogado ligado lá à turma de Curitiba, ele estava articulando um esquema por fora, para receber por fora. Então isso é muito grave. Né? Porque isso aí pode ser que muita coisa tenha acontecido também nesse sentido. Você quer falar vamos falar desse negócio aqui, Vadir? Da Adriana Anselmo? Adriana... Mas, Adriana Anselmo, como vocês sabem, mulher de Sérgio Cabral, foi devolvida à prisão. Né? E o que mais me chamou a atenção, eu não conheço o processo, enfim, eu não sei qual é o grau de envolvimento dela com as delinquências do seu marido. Ela era muito ostensiva, né, com roupas de luxo, joias, etc. Enfim, mas eu não conheço. E ela havia sido liberada porque ela tem filho pequeno. Tá? Então foi um gesto, por incrível que pareça, um gesto humanitário, né, de parte do judiciário. Pois bem, mas isso foi um esgarro, né, digamos assim. O TRF, lá sob o comando do senhor Abel Gomes, né, dizem que é bolsonarista, inclusive, recebi essa informação já, adepto de Jair Bolsonaro, é um fascista também. Aliás, eu tive a oportunidade de processar esse sujeito quando eu era presidente da UAB e há arrependimentos, rapaz, esse arrependimento matasse. Mas, enfim. Ela voltou para a cadeia.
O que mais me chamou a atenção, como eu digo a vocês, eu não conheço o processo, não sei exatamente qual é o grau de envolvimento da Adriana Anselmo aí nessas denúncias, foi a argumentação do desembargador Marcelo Granado. Que uma coisa que eu já percebi, o Miguel, e amigos e amigas, essa turma aí, você vê, esse Marcelo Bretas quer ser o Sérgio Moro. Todo mundo quer ser celebridade. Todo mundo, quer dizer, todo mundo, né? Esses aí querem um naco de fama para um dia a história dizer: eu encarcerei, eu puni, eu fui implacável, eu quero ser lembrado que eu, como juiz, fui implacável, apliquei a lei com rigor. Você tem que aplicar a lei, pessoal. Não tem que aplicar a lei nem com leniência nem com rigor, você tem que aplicar a lei. Agora é muito comum dizer: tem que ser punido exemplarmente. Punido exemplarmente é na época medieval. O Tiradentes foi punido exemplarmente, ou seja, foi esquartejado para servir de exemplo e de intimidação a quem ousasse lutar contra a dominação portuguesa aqui no Brasil. Isso é que é punir exemplarmente, a pena como exemplo. A pena está estabelecida na lei. A dosimetria está estabelecida na lei. Mas, por bem, o que diz a pérola de declaração desse Marcelo Granado, que é outro fascista? Ela que pensasse nas consequências daquilo que estava fazendo antes de praticar seu crime. Ou seja, dane-se a criança. Um sadismo, né? Mas tem a parte da esquerda, punitiva e vingativa, tanto quanto os fascistas. Essa esquerda, falsa esquerda, na verdade, essa esquerda cheirosinha, a esquerda das elites, a esquerda que a direita gosta, como tão bem dizia a Brizola, ela não consegue refletir que ela age igual aos fascistas. Né? Porque eu me lembro, quando a Adriana Anselmo foi solta da primeira vez, quantas e quantas mulheres encarceradas, né, não podem conviver com seus filhos porque estão encarceradas. Em vez de lutar para... Exatamente. Né? E pessoal, eu falo isso aí com autoridade, que também tem um projeto de lei nesse sentido. Tá? Tem um projeto de lei nesse sentido. Então não é uma maldade que estão fazendo com a Adriana Anselmo na condição de mãe? É uma maldade. Só porque é a Adriana Anselmo, né? Então nós não podemos, mas já que há tantas mulheres negras, pobres, encarceradas na mesma situação, nós temos que lutar para o seu desencarceramento. E não temos que nos vingar dessa miserável. Entendeu, pessoal? Essa distorção é que eu não aceito. Olha, a Bárbara está sendo mais franca aqui do que Bárbara Richa, pessoal, esquerda cheirosa, paroquial. Quem está dizendo é a Bárbara Richa, pessoal. Então, e esse desembargador federal põe isso na sua motivação de voto. Ou seja, assume que se trata de vingança, assume que se trata de um método inquisitorial. Então, olha, pessoal, eu vi que entrou um tal sargentão aqui, um bobalhão. Não vou perder tempo com ele, não. Eu bloqueei. Bobalhão. É fácil bloquear. É uma pena, que eu queria que ele ouvisse, que eu estou dizendo que ele é um bobalhão. Ele continua ouvindo, ele só não pode comentar. O problema é que eles começam a ofender outros comentaristas. Entendi. Se ele se limitasse a criticar, tudo bem. Mas quando começa a brigar com ofender outros comentaristas... Bobalhão, rapaz. Você é bobalhão. Mas ele continua ouvindo aí. Tá, então ouça bem, você é um bobalhão. Vamos lá. Então é isso, Vadir. A gente já tem aí quanto tempo de programa? Já temos aqui, ó. Renan, o que o pessoal está falando aí na página? Mais de 1 hora. Então, né? Pô, o tempo passou rápido, né? Ó, muita gente ainda falando, muita gente chegando, né? Agora a gente estabilizou um pouco, mas deu aquela queda que a gente indica que é o caminho do final. Mas tem algumas pessoas aqui, ó. Tem gente de Minas Gerais, Juiz de Fora, Sorocaba, São Paulo, o Ivo Miranda aqui no cafezinho. Enfim. O que o pessoal estava pressionando, que eu estava um pouco aqui, era para confirmar, e eu acho que vale a pena agora confirmar de novo, a audiência por teleconferência do Tacla Duran no dia 30. O advogado Rodrigo Tacla Duran vai depor na CPMI, da CPMI mista, né? Mal chamada de CPI da JBS. Ele vai depor na quinta-feira que vem, dia 30 de novembro, né? A partir das 9 horas da manhã.
Então a nossa página vai transmitir, o Cafezinho vai transmitir, enfim. Acho importante, acho interessante que vocês assistam. Eu acho que ele vai fazer revelações importantes aí acerca das entranhas, né, da chamada Operação Lava Jato, né, já que ele, de uma certa forma, ele foi vítima, é vítima também da perseguição da Lava Jato. Tá? Vadir, fazer só uma consideração, que é interessante que pouco tempo depois da imprensa internacional ter divulgado. Tá a pedido aqui, antes que eu perca aqui, manda um abraço para Santo André. Pessoal de Santo André, companheiros, metalúrgicos, cidadãos e cidadãs de Santo André, forte abraço aqui desse amigo que vos fala. A esquerda, aquele comentário da André, a esquerda cirandeira é aquilo que eu costumo chamar de esquerda havaiana. Não deforma, não solta tiras e não tem tira. Essa eu gostei, André. André, se você me permitir, eu vou adotar daqui para frente essa caracterização, tá? Caso você me permita. Então, uma consideração que eu queria fazer, Vadir, é que poucos dias depois da denúncia contra a Globo, né, que um argentino, ele depois no FBI, acusando a Globo de pagar propina para conseguir direitos de transmissão de Copas do Mundo, pouco tempo depois, a gente teve um burburinho no Brasil e a gente ficou se perguntando, será que o Ministério Público vai se mobilizar? Será que a PGR? Não, o que aconteceu? Mandaram para o Ministério Público do Rio, que evidente é a maneira de você esvaziar, porque quando a gente está falando aqui de uma concessão pública que é a maior emissora de televisão do país. Então é evidente que é uma coisa que tem que ser tratada em alto nível pelo Ministério Público, porque só ele tem condição de tratar de um assunto desse, de investigar, de abrir um inquérito, investigar pelo menos, né? Tem que fazer um inquérito. Não, a PGR abre um inquérito pedindo cassação da Gleisi Hoffmann, da presidenta do Partido dos Trabalhadores, o que mostra o envolvimento ali com o golpe, e nada de Globo. Então isso aí é uma coisa que mostra que a luta é intensa, a gente tem que continuar fazendo nossos programas aí, o Vadir tem que continuar trabalhando muito para a gente reverter esse quadro, porque vai ser revertido em algum momento. Olha, primeiro João Batista Martins, né, diz corretamente que a luta vai ter que ser para ter eleição em 2018. É verdade. Você tem toda razão. Não ninguém pode botar a mão no foguete e dizer que vai ter eleição em 2018. Mas olha só, esse negócio da Globo. Já há uma representação assinada pelo PT e outros partidos de esquerda que foi enviada à PGR. Erradamente. A Globo não tem foro privilegiado, pô. Globo é uma empresa como outra qualquer. Tem sede aonde? No Rio de Janeiro. Certo. Então, a Raquel Dodge, processualmente falando, corretamente já mandou os autos da representação para a Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Tá certo. Aqui que tem que correr a investigação. A Globo é uma empresa comercial como outra qualquer. Né? Quer dizer, quando eu digo isso no sentido... Outra qualquer no sentido processual, tá, pessoal? Óbvio que ela não é uma empresa como outra qualquer. Ela é um flagelo para o Brasil. Ela é inimiga do povo brasileiro. Vamos ver se a Globo terá a mesma... os procuradores aqui terão essa mesma disposição que tem, né, para desrespeitar verdade, a decisão da Assembleia. Acho que a de Curitiba também não tem. Vamos imaginar que vire uma ação penal, né, e caia nas mãos do tão valentão, fascista, Marcelo Bretas, né? E aí, doutor Bretas, com a Globo aí, o senhor vai também usar a Bíblia? Como é que vai ser, né? Vamos, né? Então, pessoal, o importante é que há um processo investigatório aberto. Isso é importante. Tá? Isso é importante. E vamos acompanhar. Ontem, 1 ano da morte de Fidel Castro. Comandante Fidel Castro Ruiz, um dos grandes vultos da história mundial. Né? Como faz falta o comandante, né? Como faz falta o presidente Fidel Castro. Então, vida eterna Fidel Castro, né? Um dos maiores estadistas de todos os tempos, que libertou seu povo. Então fica aqui a nossa lembrança, a nossa memória ao companheiro, comandante, presidente Fidel Castro Ruiz, que há 1 ano, né, se desmaterializou. Mas nesse caso, Vadir, sabe que eu não sinto que ele morreu.
O Fidel Castro é uma dessas figuras históricas que ele morre, mas a força da figura dele é tão grande que você continua sentindo ele muito próximo. Né? É verdade. O Fidel vai viver sempre na memória dos povos, sempre, como um ser amado, né? Como um ser admirado, como alguém que realizou, que fez o bem para o seu povo e quis o melhor para o mundo. Né? Então, fica aqui a nossa lembrança eterna do comandante Fidel Castro. Tem mais alguma coisa aí, Renan? Acho que é. Para algum comentário? Está passando de 1 hora. Está passando de 1 hora. Pô, pessoal, olha, hoje eu não senti o tempo passado. Só ver aqui se Quando tem... ele consegue ver os comentários mais, ele se empolga. É. Tem gente que discorda, né? Fidel foi um escravagista moderno. Bom, é a sua opinião. Enfim. Acho que também você é um bobalhão, mas enfim, mais respeito a sua opinião. Não vou te dar aqui... Não vou aqui fazer teu jogo de te fazer celebridade aqui dentro, tá? Não vou mencionar você. Contanto que se limite a dar sua opinião e não ofenda outros comentaristas, é verdade. Pode continuar aí. Essa é a linha da moderação do blog. Miri Souza Pereira, eu digo porque o PT não monta comitês contra o golpe todo o Brasil. Eu concordo com você, rapaz. O PT tem que se sacudir e tem que dar uma sacudida. Então, fascista na área. Pessoal, mas tem fascista, tem... E muitos amigos nossos entrando aqui online. O Lima agora acabou de entrar. Lima, abração. Abração para todos vocês. Mas Lima, porra, eu entro 7h30, rapaz. Pô, entra na hora que eu tô terminando o programa. E, bom, acho que é isso, né? É isso aí. Isso aí, né? Bom, pessoal, só lembrando, Tacla Duran dia 30, faço uma plenária dia 30 também, à noite. Fiquem tranquilos que eu estarei lá na videoconferência do Tacla Duran, que vai ser de manhã. O pessoal que tem horário de verão é 18 horas, né? Já que Brasília... Paulo Andrade Castro, o ódio inimigo é o STF. Não só o STF, Paulo, eu concordo em parte com você. Eu diria o seguinte, o sistema de justiça. Né? É por isso que você percebeu. A gente não pode estar batendo palma para fascista. Ainda quando fascista, como Moro, como Bretas, etc., grampeie um tipo Pisciani ou Sérgio Cabral, etc. Ele não está fazendo isso porque... Então, este é o inimigo visível a ser enfrentado hoje na luta de classe aqui no Brasil. É o sistema de justiça. Que inclui o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula, obviamente. Pode falar uma coisa para você que você vai achar interessante. Ontem, eu conversando com uma filósofa, uma intelectual muito importante aqui no Rio de Janeiro, ela falou que ela se desfiliou... Quem? De um partido político. Eu não vou falar o nome por causa que não foi uma conversa pessoal. E ela se desfiliou de um partido político de esquerda. Da esquerda havaiana. Da esquerda havaiana dessa, por causa do apoio ao Bretas. Por causa daquele ato de atores com Viva nós somos todos Bretas. Ela ficou horrorizada com aquele negócio. Sei quem é uma grande companheira, né, e gostaria muito que ela viesse para o PT. Aliás, eu quero ter uma conversa com ela. Né, eu gostaria muito que ela viesse integrar as hostes do PT. Né? Queria que ela se candidatasse, inclusive, aqui a cargo eletivo no PT, porque ela dá uma grande contribuição ao debate político, ela qualifica o debate político, né? E, o pessoal já sabe quem é. Então, se disser o nome, eu confirmo ou não confirmo. Né? Então, tá aqui, ó. Ela se desfiliou do pessoal. Mas é isso, pessoal. Eu acho que já tomei muito tempo de vocês. Nem tive tempo ainda de comemorar a vitória do Vascão, né? E, bom, então temos quinta-feira o Tacla Duran, tem a plenária do meu mandato, sindicatos bancários às 18 horas. Tenho também lá com a Ana Cláudia o Democracia no Ar, né? Eu vou fazer, na verdade, terça-feira junto com o Eugênio Aragão, viu, pessoal? Eu e o Eugênio estaremos juntos no Democracia no Ar. Que horas? 8 horas. 8 horas da manhã. Tá? Então, todos convidados a assistirem também. A minha página transmite, se o Miguel quiser transmitir também. Eu vou programar lá para transmitir. Vai ser bacana. Mais alguma coisa? Eu vou me despedir do pessoal também. Amanhã, 6 da manhã, tem o Expresso da Manhã, com o Wellington Calazans. Quando é que eu vou ser convidado lá, porra, Tem um cafezinho. Convida todo mundo, hein, pô. Cafezinho no almoço, meio-dia. Tá vendo como o cara é, pô? Você da casa, pode ir quando você quiser. Essa semana vai ser animada. Tem cafezinho no almoço todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A gente vai receber um pessoal aí
Na terça, por exemplo, vamos receber o Joaquim, que é um companheiro aqui do MST, importante. Joaquim, claro. E ele vai, junto com ele, a gente descobriu um padre de esquerda, padre socialista, que vai participar do programa também. Pô, eu quero conhecer esse padre, pô. Tem mais de um, tem vários padres aí de esquerda que a gente está juntando aí. Tá. Então, vai ser animado, o cafezinho vai ser animado durante a semana, todo dia, 6 da manhã, expresso da manhã, e meio-dia, cafezinho no almoço. E tem uma surpresa aí, quarta-feira tem um programa aí, o cafezinho no almoço, na realidade, vai virar uma coisa diferente, porque a gente vai receber aí, talvez, aí alguns senadores, vai ser uma coisa, uns dissidentes do PMDB. Tá bom. Enfim, então, gente, muito obrigado pela audiência, e o Vadir sempre vai voltar, de repente a gente faz domingo que vem outra coisa, e tamo junto. Isso aí, pessoal. Enfim, boa noite aí para todas vocês, para todos vocês. Mais uma vez, obrigado aí pela paciência, pela boa vontade, pela colaboração. Quero agradecer também ao meu amigo Miguel do Rosário, com tanta gentileza, tem participado conosco em alguns domingos aqui das nossas transmissões, qualificando aqui o nosso debate, a nossa comunicação, enfim, tá? Então, domingo que vem estaremos de volta. Isso aí. Abraço. Abração, pessoal. Tchau. São vários